Sempre vou anotando. Eu gosto disso porque Deus, de uma certa maneira, ele confirma aquilo que ele vai fazer o fechamento em cada uma dos nossos encontros aqui. A Dona Maria é minha testemunha. Hoje pela manhã eu discutia com ela alguns assuntos, né, dentro daquilo que Deus estava falando no meu coração para a ministração. E nós discutimos um pouquinho sobre sabedoria e inteligência. E aí, ao longo da ministração de hoje, outras coisas foram tendo essa mesma dinâmica de pensamento. Ser mordomo ou ser consumidor? Ser filho de Deus ou ser escravo? Teve um louvor que diz que o reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, bondade e fidelidade, né? Reino. O reino tem rei, né? Tem lá o rei, tem lá toda a sua organização, o rei, a rainha, e nós somos filhos de Deus, e Deus é o rei, Deus tem o seu reino, né? Que venha o teu reino. A gente canta isso, a gente celebra isto. Então, logo, se eu sou a imagem e semelhança dele, eu sou filho de Deus, logo, sou filho do rei. Jesus é filho do rei, eu sou o filho do rei. Então eu vou abrir mão, não vou aceitar essa palavra. Já escolhi aqui, entre filho e escravo, eu fico com filho. Não sou escravo, sou filho. Entre ser mordomo e consumidor, eu sou mordomo. Por quê? De acordo com o seu trabalho, o seu servir, servo, o seu servir, eu vou permitir e você continuar exercendo a mordomia aqui na minha casa, a mordomia aqui nos meus bens, né? E aí vem depois sabedoria e inteligência. Isso até foi uma coisa muito interessante, porque quando falava com a apóstola, estou lendo um livro que ele fala assim, ele tem um texto que diz que Deus criou o dinheiro. Aí eu fiquei lá, né, com a apóstola e tal, e aí a gente foi para peraí, Deus criou o dinheiro, o real, o dólar, o euro, o ien, como é que é essa coisa, né? Deus criou isso, aí o homem hoje faz disso que Deus criou, escraviza tem alguma coisa aí que não tá muito legal, não tá muito boa não, né? E aí a gente foi conversando mais, aí fomos afinando essa conversa nossa, e aparece a palavra inteligência. A inteligência do ser humano. Muitos utilizam dessa inteligência, né, para praticar coisas ruins, né? Deus deu para nós, e ele deixa isso muito claro, né, a questão da sabedoria, né? Não foi assim com Salomão, não pediu dinheiro não, ele pediu sabedoria, e aí essa sabedoria fez com que a inteligência dele fosse muito rica, produtiva, né? Então a gente começa a ver Deus, ele está em tudo e em todas as coisas. Agora, a execução de tudo isso está na sua mão, né? Eu vou te dar. Agora, como é que você vai lidar com isso? Como é que você vai tratar tudo isso? Alguns, eu vou aproveitar aqui a minha inteligência e tudo mais, vou fazer assim, fazer assado e tal. Não preciso mais consultar Deus. Agora eu já sei, eu sei, Deus me deu a sabedoria, agora vou usar a minha inteligência aqui, vou fazer assim, fazer assado. Vamos subir, vamos chegar aos céus, né? Como foi a escada, né, que estava sendo feita para chegar lá em cima, né? Torre de Babel, né? Deus não deixou chegar, não. Tá vendo? Deus deu sabedoria, eu vou falar, não sei o que, tá, vamos chegar lá em cima. Aí Deus não permitiu que isso acontecesse. A mesma coisa, a árvore, né? Não foi a árvore que não podia comer o fruto? Nossa, árvore você não mexe, não. Tá bom. Não foi o que aconteceu, né? Quando comeu, viu um monte de coisa que começou a perceber, sentir um monte de coisa que não estava na inteligência. Então, nessa manhã, o que nós aqui, nós que temos uma nova identidade. Eu estou falando aqui com pessoas que têm
uma nova identidade. Se nós temos essa nova identidade, como João 12, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. A partir daí, então, a gente recebe essa nova identidade. Quando nascemos de novo, passamos a ter essa nova identidade de filhos de Deus. E aí, algumas situações, principalmente quando falamos aí alguns equívocos na questão financeira, como foi ministrado hoje, né? As pessoas se perdem e entram numa crise de identidade espiritual. A pessoa não está preparada para algumas coisas, precisa amadurecer, precisa crescer, né? Eu pensei muito hoje, né? O meu neto agora, com 18 anos, já pelo Código Civil, pela lei, né? Agora ele já é de maior, né? Agora já vai ter, assim, uma questão civil, né? Entre aspas, né? Do nariz dele, né? Então, agora ele tem, assim, diante do Código Civil, ele vai assumir, vai responder pelas decisões que ele tomar, né? Mas nós estamos tranquilos, porque ele aprendeu o caminho no qual ele deve andar. E agora, na sua mocidade, não vai esquecer dele. Isso foi uma responsabilidade, uma educação gerada pelos pais dele. Agora, né, então até já, não sei se o Gustavo vai ganhar um carro, alguma coisa, porque eu já vi no grupo aqui que o Gustavo vai estar dirigindo aí para a família, vai buscar, vai levar, né? Vamos ver lá. Nosso novo motorista, logo, logo. Então, e por que eu estou falando isso? Porque ele é filho, porque ele foi educado, ele passou pelo processo de maturidade, da maturidade que eu digo, né? A maturidade até os 18. Vai ter mais maturidade? Lógico que tem. Não é porque tem 20, 21, 22, 40, 50, 60. Gente, a gente vai amadurecendo, né? Eu digo isso, muita coisa nos meus 40 eu não faria hoje. Nos meus 30 não faria hoje. Meus 18 não faria hoje, né? Então, e cada vez mais eu vou aprendendo. E Deus, como Deus fala, né? Você ainda não chegou à estatura de um varão perfeito. Vocês ainda não chegaram à estatura de uma varoa perfeita. Tem coisa que você ainda não sabe. Tem coisa que você vai aprender, mas não deixa, não queira fazer coisas que você ainda não tem entendimento, não tem direcionamento, porque senão você vai entrar nessa crise de identidade espiritual. Quantas pessoas estão numa crise de identidade espiritual? E essa crise de identidade espiritual vai para outros segmentos religiosos, vai procurar, porque tá em crise, a identidade não sabe o que é. Não sabe se é filho de santo, se é evangélico, se é filho de Deus, se é escravo de Deus, se é vermezinho de Jacó. Ele não sabe o que é, né? Não sabe como se portar diante de Deus. Bom, meu Deus é Senhor, meu Deus é meu Pai, meu Deus, ele fica só esperando eu fazer uma coisa errada para dar um castigo. Eu tô ali, Deus não fala nada, mas tá vendo? Agora tu vai ficar assim, você fez errado, né? Meu Deus, quando eu erro, ele tira tudo de mim, ele deixa eu largo na coisa só para me aprender, me castiga e não sei o quê. O que é Deus para você? É o meu feitor? O que é Deus para você, né? Eu vou ficar com essa definição. Ele é meu Pai. E quando precisar, ele corrige a quem ele ama. Por quê? Ele vai bater, ele vai fazer, ele vai fazer. Não. Deus tem o jeito dele de tratar, e trata com muito amor, muito carinho. Tem coisas que nós mesmos, por decisão errada, por não querer ouvir, por não perguntar, a gente faz, né? Criança não é assim, não corre, vou ficar, começa a chorar, tá vendo? Né? A Aurorinha é a nossa prova disso, né? Eu lembro que ela fez uma arte linda no sofá, na casa dela.
um sofá estilizado. A mãe e o pai destruíram essa arte dela. E ela depois... E aí ela, quando eu fui na casa dela no outro dia, ela falou, sujo, tá sujo. Ela falava assim, se falaram para ela, quando ela fez aquilo, não foi, ela falou, vou fazer sujeira. Não, eu não sabia que era aquilo. Ela falou, vou fazer uma arte, vou utilizar o que der na minha mão, posso usar em qualquer lugar aqui, né? O livre-arbítrio, posso, né? E aí ela fez um sofá, só que a família falou que era sujeira, e ela, então, isso aqui agora eu entendi, isso aqui é sujeira, tá sujo. Ela falou para mim, tá sujo. Então, a identidade de filho nesta manhã. Nós somos filhos de Deus. João 12 nos dá, nos consolida, nos confirma a nossa paternidade. A certeza de Deus. Lá em 3:17, eis uma voz dos céus que dizia, este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Essa certeza de Deus, Deus disse para todos ouvirem, esse é meu filho amado. Essa era a convicção, a certeza que Jesus tinha a identidade espiritual e que nós possamos trazer isso também. Não tenha dúvida, você é filho de Deus. Senhor, meu Deus e Pai. Quando falar isso com propriedade. Amém? Pode falar, meu Rei e Pai, meu Senhor e Pai, Ele é teu Pai. Eu estou assistindo uma série que é muito legal, né? Eu gosto dessas coisas da inteligência. O cara é um neuro e ele é igual ao Dr. House. Ele é meio assim, ele tem uma forma de cuidar dos pacientes que foge um pouquinho, que é fora da caixinha, né? E ele não paga em hospital nenhum, porque ele tem as ideias. Teve um episódio que ele pega um paciente com Alzheimer e tira o paciente do hospital e leva o paciente, porque a família, uma das filhas, filha ou neta, não lembro agora, ia casar. E ele, nas teorias dele, falou assim, esse casamento vai mexer com a memória desse homem, né? E ele leva e acontece isso mesmo. Mas por que eu estou falando isso? Porque, queridos, muita coisa dentro do nosso coração a gente não faz, não tem ousadia. Por quê? Isso pode... Busca. Quando esse buscar é perguntar para Deus. A gente tem aqui recebido neste lugar esse direcionamento de Deus, esse falar de Deus, esse guiar de Deus. Deus fala aqui, fala na palavra, fala no louvor, não é isso? A Dani falando como ela escolhe os louvores. Deus falou comigo, Deus moveu meu coração, eu senti a presença de Deus, então eu vou compartilhar isso na minha oportunidade, quando estiver na direção dos louvores. Não é porque esse louvor tá na moda, não é porque esse louvor tá nas paradas de sucesso do Spotify, não é isso. É que o Espírito Santo de Deus se agradou. O Espírito Santo de Deus está onde? Está lá no Spotify? Não, ele está aí, dentro de você. Amém? Mas eu quero confirmar isso. Quero que você não tenha dúvida que você é filho de Deus. 1 João, capítulo 3. 1 João 3. Então, se você é filho de Deus, aí vem aquela mensagem, aquela palavra, o pai que o filho pedindo alguma coisa, né? Ele dá outra. Não é assim, né? Não é assim. A gente pode, de repente, não teve todo aquele cuidado dos nossos pais, então aí a gente julga Deus pela forma que os nossos pais nos trataram. Não é assim. Deus, ele tem ele corrige a quem ele ama. Deus, ele perdoa. Deus, é isso aí, qual de vocês, seu filho pedir pão e tudo mais. Então, aí, a gente tem que buscar equilíbrio em tudo isso. O filho pede pão. Meu filho pediu pão, eu vou dar uma padaria para ele. Pediu pão, vou dar uma padaria. Não, eu vou dar o pão. Meu filho pediu peixe, vou dar uma peixaria para ele. Não, vou ensinar ele a pescar. Porque pensa, daqui a pouco, esse filho que pediu pão, falo isso muito pelas minhas meninas, né? Como foi
a Érica, que passou férias aqui em casa, né? Ela ficou aqui, descansou bastante, só passeando, né? Foi uma maravilha, gente. Né? Não fez nada, gente, aqui em casa, só descansando, acordando, levantando tarde, né? O canto dos pássaros, né? Mas, gente, vendo ela fazer algumas coisas aqui, e Fernanda também, né? Eu sempre falo para pessoas, eu fiquei, assim, fiquei feliz pela independência, pela conquista, né? A mãe fez um excelente trabalho com essas meninas, né? Então, não é aquelas filhas que falam assim, para me fazer uma coisa, eu tenho que pedir pro meu pai, eu tenho que, às vezes a pessoa, uma menina desse tamanho, pai, me dá isso, me dá aquilo, não sei o quê. Não ia ficar bom, né? Quando fez aí, foi feita uma dinâmica, né? A dinâmica não, eu nem pensei que era que fosse fazer aquilo, mas achei muito legal ela falando sobre a ascensão profissional dela. Olha, eu fui dosadora, fui dona de pet shop e não sei o quê, mas eu lembro ela lá no Continental falando que não sabia o que fazer, eu não sei, babá, né? Chorosa, eu não sei o que você, babá, né? Naquele momento eu falei, não, filha, fica tranquila, o papai vai te dar de tudo, você não vai precisar nem onde você precisar, o papai vai levar, né? Você de carro, você não se preocupa com nada. A hora que você só liga para o papai já faz um pix para você, papai compra. Talvez, né? Se Deus não desse umas seguradas, talvez eu fosse assim. Mas Deus teve uma forma de me educar, para mim educar minha filha, teve uma forma de educar Maria para a gente educar as meninas. Então sou grato a isso, porque às vezes pode acontecer com vocês, mães novas, né? Digo isso porque eu posso falar, né? 65 anos esse ano, graças a Deus, e minha esposa 64, né? A gente pode falar que vocês são mães e pais novos. Vai chegar um momento, eu quero tanto dar isso para minha filha e Deus vai travar. Não, mas o meu filho, né, o Henrique, não, Henriquinho, por favor, Henrique, não sirva o exército, né? Que eu sempre brinco com meu neto daí, né? Agora, nega, vai ter que se alistar, né? Mas pela tia, pela mãe, pelas avós, não, vai ser não vai se alistar, não. Nós vamos chegar lá, vamos lá esqueci o nome do lugar onde a gente se alista. Vai chegar lá a mãe que é advogada, a tia que é contadora, a avó que é costureira. Senão, o meu neto, o meu filho, o meu sobrinho não pode servir a pátria. Nós não queremos aqui, não sei o quê, né? 1 João 3 diz assim, ó, do 1 até o 6, né? E que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E assim mesmo se purifica todo que nele tem esta esperança, assim como Ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois não vive na prática do pecado. Não está dizendo que não peca. Não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele, é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. E aí vai. Então, hoje nesse lugar eu quero que a gente tem evidências que confirmam a nossa paternidade. Agora, Satanás, ele tentou colocar dúvida. Lembra lá quando ele chegou para Jesus e falou assim, para Jesus, hein? Olha como o cara é ousado. Bom, se tu és filho de Deus, foi? Bom, se tu és filho de Deus, faça isso. Bom, se tu és filho de Deus, faça aquilo. Se não sei o que tem. Mas Jesus não aceitou essa dúvida, como Eva aceitou. Então não aceite você também dúvidas.
A gente tem que começar usar daquilo que a gente, para algumas coisas, a gente não abre mão, que é que está lá em Hebreus capítulo 11:1. Não aceite a dúvida do seu coração, porque a fé, ela traz convicção inabalável. Nada abala a fé. Tá? Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção que faz o que se não vem. Então, quando vier essa dúvida, será que eu sou filho de Deus? Eu sou filho de Deus. Eu tenho convicção disso. Não aceite a dúvida no seu coração. Você é filho, você é filha de Deus, e ninguém pode mudar isso, senão você mesmo. Aí vem a questão do filho pródigo e tal. O que a gente tem que buscar é a certeza da salvação, e não aceitar a dúvida no seu coração. Como nós vemos lá em 1 João 3. Amém, gente? Amém, filhos de Deus? Amém, mordomos? O que é mordomo? Mordomo é a função que responde à mordomia pela qual ele foi colocado para executar. Então, isso é o mordomo. No reino de Deus, essa relação se dá com o crente e a dimensão de sua vida nas esferas espiritual e social. O crente em Jesus tem contas a prestar a Deus a respeito do que ele o chamou para fazer. Aí eu fui lembrando, sabe? Do José no Egito, né? José, ele não era o rei. José, ele estava ali servindo, né? Ele não era um escravo, ele era um servidor, ele era servo. Aliás, a Bíblia fala da diferença, né? O escravo tem uma definição para escravo na Bíblia. E aí eu peguei um exemplo, gente, bem prático. Lembrei, né? Deus me fez lembrar de um exemplo bem prático. De uma pessoa que eu atendo e ela exerce a mordomia. Come, bebe, veste, tudo do bom e do melhor. Como eu falo assim, como um mordomo, ela não tem falta de nada, porque a patroa dela não deixa faltar. Não é diferente de um escravo. O escravo, não sei lá o que ele está comendo, sei lá o que ele está fazendo. Ela exerce a mordomia, porque ela cuida tão bem que a patroa dá o melhor para ela. Nada ali é dela, mas ela usufrui. E foi o que a definição que a Fernanda disse e até pediu para a gente repetir: nada é meu. Então a gente tendo essa consciência, a gente deixa de ser um consumidor e passa a ser um mordomo. Você está aqui e Deus te deu, e Deus quer te dar mais para você exercer essa mordomia. A mordomia dos bens materiais, por exemplo. A mordomia dos bens materiais, o cristão deve trabalhar honestamente para garantir sua sobrevivência financeira, claro. Desde Gênesis até após a queda, né, o homem emprega esforços com o suor do seu rosto. Está lá em Gênesis 3,19, para obter os seus bens no que necessita. Isso é feito de maneira, está lá em 1 Tessalonicenses 4,11. Então, aí tem aquela situação, né, da preguiça. Tem muita gente que tem preguiça, que aí tem aí o bolsa preguiça, que aí a pessoa fica mais, aí que a pessoa já é preguiçoso mesmo sem ter, aí né, vai lá e dá o bolsa preguiça para a pessoa, e que a pessoa não vai exercer, nunca vai exercer a mordomia dos bens materiais, porque ele não vai procurar, ele não vai viver isso. Eu não preciso me dispor para Deus para ser um mordomo, porque eu tenho a bolsa preguiça. Então isso aí já para mim já tá bom. Agora você que está aqui hoje, em nome de Jesus, Deus tem confiado e vai confiar ainda mais, porque você é aquele servidor, um servo bom e fiel. Você é um servidor, não é um escravo, você é um servidor, é um servo bom e fiel. E aí é onde entra, né, isso que a gente faz, a gente faz demonstra a nossa fidelidade, a nossa adoração, através do nosso recurso que a gente dá, que a gente oferta, que a gente dizima, que a gente demonstra isso. Como falar assim, a avareza, a idolatria ao dinheiro, a compulsão de enriquecer a qualquer custo, para você que é filho,
não faz sentido. Porque você é filho. Você tem, Deus te dá. Amém? Deus dá para você cuidar. Deus dá para você zelar. Deus dá para você multiplicar. E isso, queridos, a gente tem que ter muito discernido para não sermos um simples consumidor. Não sei, né? Como vocês lidam isso, essa mordomia com seus filhos? Como é que é essa mordomia com seus filhos? Eles são simples consumidores? Me dá, eu quero isso, eu quero aquilo, outro, não sei o que, me dá. Quebrou, não, minha mãe me dá outro. Eu, quando criança, fui assim. Mas chegou um momento que a minha mãe não era crente, mas a minha mãe me educou, e não só eu, mas com meus irmãos, de uma maneira, principalmente eu, né, que era mais o primeiro, porque eu era assim, eu quebrava óculos 3x4. Brincadeira na escola, dar carrinho nos outros, arrumar confusão, quebrava o óculos. Minha mãe quebrou uma vez, minha mãe foi lá, foi no hospital de novo, oculista, mandou fazer outro, quebrei de novo. Nem estava nem aí. Aí, no terceiro, não teve. Eu lembro que eu fiquei um tempo, aliás, eu tenho uma fotinho aí com óculos, né? Naquele tempo eram os óculos mais grosso, armação grossa. E teve um tempo que eu fiquei com óculos, com durex. Aí, eu descobri uma outra fonte para me dar as coisas quando eu quebrava. Chamada vovó. Minha grandmother. Aí vovó quebrava as coisas, eu já não pedia mais para minha mãe, não. Era só, não precisava nem derramar uma gota de lágrima. Era só fazer assim uma carinha de choro, vovó já. Meu avô ali, né? Meu avô era mais durão. Mas a vovó fazia o quê? Escondido do meu avô. Toma, netinho, para, netinho. Quanto que é esse óculos? Aí falou com a minha mãe, aí minha mãe brigou, falou, mas não teve jeito. Eu acabei ganhando um óculos novo, financiado pela minha avó. Mas, de uma certa maneira, a minha mãe, ela nos ensinou a exercer essa mordomia, a cuidar daquilo que nos era dado. Entende? E até uma forma de valorizar. A gente aprende muito isso, né? As coisas quando são dadas, assim, só que muitas vezes a pessoa não valoriza. Mas quando ela sabe o preço, quando tem um preço por aquilo, aí ela entende isso. Então, que você seja um mordomo, não um consumidor. E que você tenha essa mentalidade de filho, né? Porque o filho, você é filho de quem? Você é filho do rei. Então você tem que ter esse entendimento você é filho de rei, você tem a riqueza, você tem do bom e do melhor. Então, exerça a mordomia. Amém? Exerça a mordomia. Exerça o compromisso de cuidado do patrimônio, das coisas que Deus te dá. Deus te deu, está te dando agora uma palavra. Multiplica esta palavra. Prospere esta palavra. Você deve conhecer pessoas. Se você não conhecer, de repente Deus mostra alguém. Sabe aquele que a gente fala, né? O tal do Gastão, aquele que é inconsequente, tá nem aí, tá nem aí, né? Você tem uma palavra para ele. Ou aquele que tá tá em crise na identidade espiritual. Você é filho de Deus. Tem aí, todo mundo brinca, né? Eu também sou filho de Deus, mas essa fala não é uma fala, não é uma coisa séria. Essa pessoa fala assim, mas não é nessa, como nós aqui estamos falando, nós somos filhos de Deus. Não se preocupa com o que tem que comer, beber, se vestir e tal. Deus proverá. Nós somos filho desse Deus. Amém? Vamos andar sobre as águas. Vamos viver o sobrenatural, porque nós somos filhos desse Deus que tem o poder do sobrenatural. E ele se manifesta em todas as áreas. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então vamos olhar para a nossa casa, vamos olhar para os nossos netos, nossos filhos, nossos sobrinhos.
que haja essa identidade espiritual na nossa família. De repente algumas, né, estão aí nessa crise espiritual. Você tem a possibilidade de ter essa experiência sobrenatural, de o Espírito convencer, do Espírito abrir os olhos para essa identidade espiritual. Eu sou filho de Deus, né? Tem um louvor que a gente canta assim, tem bastante louvor, né? Eu estava até, né, me dá poder de filho. Mas, amados, e nesta manhã, em nome de Jesus, você viva esta fidelidade do teu Pai, o Pai Celestial. Que você olha para ver o que Deus já te deu para exercer a função de mordomo. E tenha a expectativa que você não é consumidor, você é mordomo. Você vai cuidar disso, como foi dito hoje. Nada disso é seu. Eu vou te dar. E você vai viver muito bem exercendo essa mordomia. Senhor, meu Deus, meu amado Pai, eu quero te agradecer por esta manhã. Onde, Deus, eu quero pedir perdão por algum momento ter reclamado daquilo que o Senhor me deu para me cuidar. Eu quero pedir perdão, Deus, porque por algum momento eu achei que isso não era para mim, não tinha que fazer isso, não era para aquilo. Mas o Senhor, meu Deus, meu Pai, é que sabe de todas as coisas, assim, tanto comigo como cada um que aqui está. Aquilo que o Senhor tem dado à minha mão é para me fazer com excelência. E aquilo que eu não sei como fazer, o Senhor orienta, o Senhor ensina. Aliás, tudo que vem à minha mão, o Senhor orienta da forma que eu devo tratar, da forma que eu devo fazer. E nesta manhã, meu Deus, eu quero pedir a Ti, para mim e para os Teus filhos e filhas que aqui estão. Deus, sabedoria, Deus, para exercer, para fazer de uma maneira muito inteligente tudo aquilo que o Senhor der à nossa mão, para fazer e fazer bem feito, segundo a Tua instrução. Obrigado, Deus, pelos netos, pelas filhas. Obrigado, Deus, por esta igreja que o Senhor me deu. A forma que o Senhor tem me dado para tratar os Teus filhos. Obrigado, Deus. Eu te agradeço, porque tenho crescido junto com eles. Eu te peço nesta manhã, Deus, que essa manifestação, esse discernimento, esse entendimento que vem, que é decodificado, é explicado através do Teu Espírito. E cada um aqui perceba o Teu Espírito dando discernimento, decodificando, ensinando, instruindo, esclarecendo, dando visão, audição, para que possamos ser filhos que exercem a mordomia com excelência. O amor de Deus, a comunhão, a consolação, venha sobre a tua vida. Que o nosso Deus, Pai, nosso irmão Jesus Cristo, a nossa unidade, a nossa intimidade no Espírito, seja agora aceito, seja agora estabelecido com uma palavra. Você diz que é Amém.